Existem muitas doenças e enfermidades diferentes no mundo. Algumas são causadas por vírus, bactérias, doenças genéticas ou até fatores ambientais. Mas tem pelo menos uma doença que há 370 anos antes de Cristo, o médico Hipócrates a descreveu como melancolia. E essa antiga doença que hoje afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, chamada depressão, é o tema do nosso Tati e Elas de hoje. Fique ligado. Tati e Elas, com Tatiele Melo. Olá, bom dia. Eu sou Tatiele Melo e é uma alegria ter você aqui conosco no nosso primeiro programa do Tati e Elas. Nós estamos ao vivo aqui do estúdio da Comev, diretamente para as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio. Neste programa, que foi feito com muito amor, com muito carinho, o nosso tema é depressão. Nós sabemos que depressão é um tema que tem assolado, inquietado muitas pessoas. Por isso, para falar um pouco sobre esse tema, nós trouxemos aqui o professor, pastor, psicólogo, psicoterapeuta Antônio Maspoli. Doutor Antônio, uma alegria recebê-lo, senhor, aqui. É um prazer meu de participar desse momento tão abençoado, viu, Tati? Amém. Para fazer, gente, para montar a pauta desse programa, eu li o Lattes dele, o currículo Lattes dele. E que currículo, gente! Maravilhoso! Nós temos aqui alguém que tem um conhecimento profundo, não só nessa área, como também aí na ciência da religião, ele vai poder falar um pouco mais. E também li esse livro dele aqui, Depressão e Superação, e super indico para você que deseja conhecer um pouco mais desse tema. É uma leitura fluida, mesmo para aqueles que não são da área, vai conseguir entender, muito contemporâneo, responde às nossas questões, né, que nós temos hoje na pós-modernidade. Então, esse é o livro dele, super indico para vocês. E doutor Antônio Maspoli, como eu li o seu currículo e é muito grande. Obrigado. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional para o pessoal que está assistindo conhecê-lo. Olha, Tati, minha primeira vocação foi pastor mesmo, né? A vocação de Deus. E eu fui fazer teologia no seminário de Campinas e lá eu descobri a psicologia no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, primeira aula, o professor Paulo Viana entra e fala de Freud e da psicanálise, eu não vou esquecer. Quando ele terminou a aula, eu falei, eu quero ser isso também. Aí comecei a estudar psicologia no seminário, terminou o seminário, me dediquei, fiz toda a formação, fiz 2 doutorados, 2 pós-doutorados nessa área, e eu tenho me dedicado à pesquisa, e eu queria dizer para você que a depressão eu conheço na teoria e na prática. Também já fui profundamente deprimido e consegui superar. Que bênção! Gente, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos conversar com alguém que, além de ter um conhecimento profundo do assunto, é alguém que experimentou, né? Sentiu ali todas a dor, todo o desafio que é lidar com a depressão, né? E para a gente começar, eu gostaria de começar perguntando para você, doutor Maspoli, o que não é depressão? Isso. Tati, é uma pergunta muito, muito inteligente, muito importante, porque a depressão ainda fica assim num lugar meio obscuro para muitas pessoas, né? Então, a primeira questão que vem é, o que não é depressão? Porque se a gente responder o que não é, possivelmente a gente vai entender o que é. Então, a primeira resposta que eu te daria, eu vou caracterizar algumas coisas, né? Depressão não é tristeza. A tristeza tem uma causa específica. Então, quando um deprimido senta na minha frente, a primeira pergunta que eu faço é, você sabe a causa da sua tristeza? Porque ele chega dizendo, olha, eu choro sem saber, eu choro no banheiro, eu choro no carro, e isso é comum, né? Mas eu não sei por que eu choro.
Bom, esse já é um dado significativo para o diagnóstico, né? A tristeza é uma reação natural e saudável diante da vida. Por exemplo, da perda de um ente querido, do amor, do trabalho, às vezes até de um pet, né? de um animal querido. Para muitas pessoas, a perda do corpo e da beleza da juventude também gera tristeza. Mas a tristeza, a pessoa pode perguntar assim, por que eu estou neste estado de melancolia? Porque dentro da depressão tem tristeza muito intensa. Mas eu queria diferenciar. Tristeza não é depressão. Hoje, se uma pessoa entra no psiquiatra e diz que está triste, ela sai tomando Rivotril. Depressão não é angústia. Eu tenho uma visão muito positiva da angústia, não é? Angústia é a dor de estar vivo. Quem está vivo, em algum momento se sente desconfortável. Acha que não nasceu na época certa, que não está vivendo na história certa, que não está tendo a vida que devia ter. E a angústia, ela move a pessoa, né? A angústia que paralisa já é um sintoma da depressão, mas a angústia mesmo, a pessoa se sente angustiada, inadequada diante da vida, isso é natural. Faz parte. Faz parte, isso move. Eu sou muito brincalhão, falo que as mulheres angustiadas, já que a gente está falando para elas, né, elas movem a construção civil. Porque uma mulher angustiada, ela reforma a casa, depois ela troca os móveis. Como não pode trocar de marido, finalmente ela muda o cabelo. Sai mudando tudo, Sai mudando tudo. Muito bom. Então, depressão não é tristeza, depressão não é angústia. Depressão também não é possessão espiritual. Eu respeito os irmãos e irmãs, pastores e pastoras, que ainda acreditam que na depressão tem assim, um conteúdo de opressão. Mas como uma pessoa que dedicou a vida inteira a estudar a teologia e leu dezenas de vezes a Bíblia, como é o meu caso, até alguns textos, a maioria deles no original, é difícil acreditar que um filho de Deus, uma filha de Deus, se torna objeto de possessão demoníaca, não é? Isso não tem base bíblica. Sim. Então, confundir depressão com possessão piora a situação do deprimido. Porque além de deprimido, ele passa a ser estigmatizado pela igreja, considerado endemoniado. Aumentador, né? A gente poderia dizer assim, na depressão, o demônio pode ter uma ação muito maior sobre a vida? Pode ter, mas ligar a depressão a uma causa espiritual impossibilita a pessoa de se tratar, sabe por quê, Tati? Porque quando eu me torno responsável pela minha doença ou pela minha fraqueza, a chance que eu tenho de lutar e superar é muito grande. Agora, se alguém diz que a minha doença, a minha depressão é causada por um espírito externo a mim, que poder eu tenho sobre esse espírito? Sim. Nenhum. Então isso me fragiliza, não é? Então a gente já pode, pelo menos até aqui, saber o que não é depressão. Sim. Gente, agora são 10h10. Eu esqueci de falar a hora para vocês, são 10h10 da manhã, nós estamos ao vivo e você pode participar desse programa mandando as suas perguntas. O Dr. Antônio Maspoli vai ter muito carinho, muito prazer em responder. Sim. Esse programa é feito para você, então quanto mais você participar, mais ele vai ter a sua cara, mais ele vai atender às suas necessidades. Dr. Antônio Maspoli, a segunda pergunta que eu tenho, eu tirei do seu livro, eu amei uma frase que você fala, que a depressão é o último estágio da dor humana. Fala um pouco disso para nós. O deprimido, ele se sente diferente de todos os outros seres humanos. Ele é dominado por um sentimento de impotência muito grande diante da vida e diante de Deus também, né? O deprimido, ele começa a nutrir a sensação de que ele perdeu a fé, de que ele falhou na sua espiritualidade. Se é protestante, por exemplo, calvinista, a situação do deprimido é muito pior, porque ele acha que toda a sua espiritualidade falhou. E, na verdade, a depressão, esse isolamento que a depressão produz,
produz um sentimento de sofrimento psicológico imenso, mas é imenso. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Hoje muitos jovens e muitas jovens, especialmente mulheres, elas tendem a se mutilar, né? Deprimidas, elas são todas deprimidas. Na igreja está assim, de meninas assim. Quando eu atendo uma menina dessas, que é deprimida e se mutila, eu pergunto para ela, mas por que você faz isso? Elas falam para mim, eu troco a dor psicológica pela dor física. Oh. A dor física é mais fácil de suportar do que a psicológica. Por isso que eu escrevi essa frase. O deprimido sofre e sofre muito. Daí que a gente não pode zombar da depressão, Sim. tratar como algo irrelevante, que a pessoa está ali por covardia. Não é covardia, não é falta de coragem, não é falta de fé. É uma doença grave. Gente, pensando nisso que o Dr. Maspoli falou, que é uma dor, uma das dores mais profundas, né, que o ser humano experimenta, você pode, nesse momento, ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, compartilhando esse link, divulgando essa entrevista, porque nesse momento há muitas pessoas que estão deprimidas, há muitas pessoas que estão lutando sozinha com a depressão, principalmente no nosso meio cristão, onde ainda há essa falta de informação ou essa confusão ainda. E essa é a minha terceira pergunta para o senhor, que eu gostaria de entender, Dr. Maspoli, por que depois de tantos avanços da ciência, da tecnologia, nós já sabemos aí que a neurociência hoje consegue fazer um mapeamento do cérebro, estudar ali, por que ainda nós temos muitas pessoas que negam a depressão, que não tratam a depressão como uma doença? Sim, eu vou eu vou tentar analisar isso, né, da forma com mais compaixão possível, né, para não ser uma crítica destrutiva. Mas tem eu acho que o ponto essencial é que o conhecimento, né, no mundo, ele é muito caro. O conhecimento é muito caro. Eu investi mais de R$1 milhão na minha formação depois que eu fui ver, né, que eu tinha feito, né? As pessoas não têm acesso ao conhecimento mesmo. Elas têm acesso a informações midiáticas, né? Que muitas vezes distorce a própria realidade daquilo que foi feito. E a igreja, ela vive no Brasil numa espécie de gueto. A igreja, ela só escuta aquilo que a igreja fala. E a formação teológica, ela não dialoga com a ciência. Eu fui professor de teologia durante 40 anos. Eu dava psicologia da religião. Fui professor, eu criei o curso de teologia do Mackenzie, né? Isso, todo mundo sabe disso no meio protestante. E os teólogos, eles ficam tão ocupados, eles vivem numa espécie de labirinto. E aí eles vão ler, por exemplo, textos como do Martyn Lloyd-Jones, né? Um grande teólogo, mas que vivia no século XIX. Então eles vão ler textos do século XIX que é anterior a todo o surgimento da psiquiatria moderna, da psicologia moderna, né? O que é uma pena, porque dentro da área de saúde mental, onde a neurociência mais avançou foi no tratamento da depressão. Então, hoje, mesmo uma pessoa que sofre de uma depressão grave, que a gente vai ver daqui a pouco, só vive nesse estado de prostração se não se submeter às estratégias de tratamento. Já que a depressão é complexa, não tem um tratamento só. E o pastor poderia participar desse tratamento também dando suporte espiritual, mas não negando a doença. Muito bom. É incrível a gente poder conversar sobre isso, né? Trazer um pouco de esclarecimento, um pouco de luz sobre o tema. E pensando muito nessa ligação igreja, né? Fé, como há conflito entre a fé, a religiosidade, a medicação, a psicoterapia? Há algum conflito entre eles? Não, se a gente for pensar em termos teológicos mesmo, né, não tem, porque a gente classifica a graça de duas formas, né? A graça especial,
que é a salvação que Deus nos dá, né? E todos os dons espirituais que Deus nos dá. Mas a graça comum é a ciência, o conhecimento e a sabedoria. Então, quando um pastor, uma pastora ou um teólogo exclui a ciência, ele está excluindo metade da obra de Deus na vida da pessoa, que é a graça comum. A graça comum é aquela que Jesus disse que Deus dá para os justos e os injustos. Bom, a gente come bem hoje, quem tem recurso para comer bem, pode ir no supermercado e escolher, graças ao agronegócio, que é movido pela ciência. A gente vive mais hoje porque tem medicações para o tratamento de doenças físicas. A gente pode ter mais qualidade de vida se lança a mão do tratamento para as doenças psicológicas. Então parece que a igreja ela ficou aprisionada num pensamento medieval, né? Onde vai se atribuir a doença, a magia, a ira de Deus, a ação do demônio, e exclui tudo aquilo que o próprio Deus, eu não tenho dúvida, que o próprio Deus é que fez avançar o tratamento da depressão para curar os deprimidos dele, porque onde tem deprimido é na igreja, lá tem mais do que no mundo à parte, sabia? Porque os que estão fora buscam os recursos para se tratar, os que estão dentro da igreja se limitam àqueles recursos oferecidos pela própria igreja, que às vezes, com toda humildade, com todo respeito, não dá conta. Bom, gente, agora são 10h20, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aqui no Tati Elas, não saia daí, pegue seu cafezinho, sua água e nós vamos continuar esse papo gostoso. É o tempinho para você formular as suas perguntas, mandar aqui para nós e nós vamos responder com muito carinho para você. Até daqui a pouquinho, gente. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. São 10h21, gente, estamos de volta ao vivo aqui no estúdio da Comev, batendo um papo hoje com o psicoterapeuta Antônio Maspoli. Que alegria e que prazer continuar batendo essa conversa com o senhor aqui, alegria fazendo minha. Essa conversa. E para a gente conversar um pouquinho, para a gente permitir que o público também participe, tem uma pergunta aqui da Irene, dizendo o seguinte: doutor, fala um pouco da depressão na menopausa. Sim. É uma pergunta muito sábia, porque vai me permitir falar um pouco sobre causas da depressão, né? Legal. Então, essa pergunta vai reportar exatamente quais as causas da depressão. Depressão tem muitas causas, né? Não é só uma, é uma doença muito complexa. Mas uma das causas da depressão, com toda certeza, se refere à deficiência no sistema hormonal. Então, eu vou citar algumas situações só. Por exemplo, mais comum, né, é na menopausa, a mulher sofre uma alteração muito brusca de hormônios, né? O organismo que vinha preparado para seguir todo aquele ciclo, os marcadores biológicos da mulher, de repente ele se retrai para poder se organizar para essa outra
essa segunda fase da vida sem esses marcadores biológicos. Isso, do ponto de vista dos hormônios, é uma tempestade. É semelhante ou mais forte do que da adolescência. Porque da adolescência sobrava, agora falta. Né? E o organismo tem que continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. E quando há alterações, especialmente nos hormônios progesterona, estrogênio, né, para falta, a mulher deprime. Então, fica muito sensível, além de todos aqueles sintomas que a mulher tem na menopausa, né, como, por exemplo, aqueles calores que são comuns. Eu já atendi uma mulher que, com esses calores da menopausa, na menopausa, e as irmãs estavam expulsando o demônio dela, né? E deveria ter encaminhado para uma ginecologista, para alguém que pudesse atender, né? É o tipo do demônio que se cura com remédio, com toda certeza, com hormônio mesmo. Então, a baixa de hormônio gera um quadro depressivo, no caso da mulher. Agora, no caso dos homens, que não é considerado, porque os homens não consideram que eles têm, porque eles não têm marcadores biológicos, eles pensam que não tem uma fase correspondente. Tem, é a andropausa. No homem é muito pior, porque na andropausa, quando cai a testosterona, eu cheguei a uma conclusão, estudando neurociência, que a identidade masculina, o que constitui um homem, é testosterona. Sem testosterona ele não é nada, absolutamente nada. Fica deprimido, chora, fica covarde. Aquelas coisas que ele fazia naturalmente diante da vida, você está rindo, né? Sem contar que cai tudo, a autoestima e tudo mesmo. Gente, é os meninos aqui que estão rindo, porque só tem homem nesse estúdio, né? Com eles. 50 a 55, mulheres de 45 a 55 e homens de 50 a 55. Ainda bem que eu ainda estou longe. Está longe, graças a Deus, né? E eu já passei, me cuidei. Mas tem um quadro que eu queria falar, que não está na menopausa, nem na andropausa, porque hoje existe reposição hormonal e aqueles mitos que reposição hormonal gera câncer, tudo é do século passado. Hoje a reposição hormonal da mulher é feita com hormônio bioidêntico derivado da soja. Você come, só que vai tomar uma quantidade maior. E no caso dos homens, são hormônios bioidênticos também, derivados do animal. Então não tem mais aqueles riscos, sabe, que tinha, mas o povo ainda acha que tem. Não vou tomar porque vai gerar... Não gera nada, gera bem-estar, sentimento de estar feliz, né? Mas tem um quadro que é muito grave, que gera uma depressão muito mais intensa do que da menopausa nas mulheres e da andropausa nos homens, que é o hipotiroidismo. Eu li no seu livro. Leu? Aquilo ali, eu tenho uma experiência dramática de um filho de pastor com hipotiroidismo, foi tratado como deprimido, olha que curioso. E aí, ele era deprimido por hipotiroidismo e não por falta de neurotransmissores. Esse menino chegou a tentar suicídio 2 vezes. E ele foi encaminhado para mim, na época que eu fazia a pesquisa com o Pécio, eu encaminhei para o Pécio, e a gente discutiu, eu e o Pécio, chegamos à conclusão que deveríamos encaminhá-los para um endócrino. E ele passou no endocrinologista e foi diagnosticado que ele tinha perdido a função da tiroide. Olha, ele tomou Sintroide e com 48 horas ele voltou a normal. Olha que Quando esse menino voltou, né, chorando, voltou para a universidade, casou, construiu uma carreira magnífica. Hoje ele é diretor financeiro de um grande banco. Que bênção. E ele quase morreu por depressão de hipotiroidismo. Agora, um teólogo cruzou comigo e falou assim: Máspoli, você precisa descobrir que pecado, que demônio esse menino tem, porque ele é filho de pastor, ele está tentando suicídio. Depois que ele foi tratado, esse teólogo me procurou, de verdade, Tati, e falou assim: você descobriu que pecado ele cometeu? Eu falei: descobri. Bem sério, né? Descobri. Qual foi? Falei: ele perdeu a tiroide. O demônio chama-se hipotiroidismo. O teólogo baixou a cabeça, foi embora, nunca mais falou comigo.
Gente, eu achei muito legal a gente aprender um pouco mais disso, porque às vezes, uma coisa que Jesus diz para nós, muito claro, é que nós não devemos julgar. Sim. E cabe muito relacionado à depressão. Acolha a pessoa, ouça essa pessoa, né, doutor Antônio Máspoli? E aí você pode direcionar essa pessoa para profissionais como o doutor Antônio Máspoli, como o psiquiatra que ele citou aqui, o Pércio, e tantas outras pessoas. Mas o importante, gente, é a gente não fazer um julgamento. Jesus diz isso claro para nós, né? Para nós não nos julgarmos. E nesse quesito da doença cabe bem, porque às vezes a gente pensa que esse julgamento é só em atitudes, né? Não, nesse caso também, a gente sentenciar a pessoa é demônio, é falta de fé. Não, vamos com calma, vamos acolher. E pensando nisso, eu acho que é importante a gente esclarecer se tem evidências na palavra de Deus, de homens de Deus que sofreram depressão. Tem. Não, eu vou citar 2 casos aqui, primeiro que eu queria colocar assim com muita clareza, que eu sou contra psicanalizar, né, homens ou mulheres da Bíblia, com toda certeza. Eu já tive situações em que o aluno trouxe no mestrado, no doutorado, eu quero fazer a psicanálise do Jeremias. Eu falei, faça a sua, deixa o Jeremias em paz. Não dá para fazer a mesma comparação. Mas quando você pega, por exemplo, a história de Elias, né? Aquele homem que tinha poder para fazer milagre, para realizar grandes obras, grandes coisas. E aí quando você analisa ali, a partir do 1 Reis capítulo 18, o estado de Elias, que ele fica prostrado lá debaixo de uma árvore chamada Zimbro, e o anjo vem e acorda Elias, e dá comida para ele, e ele dorme de novo, e o anjo vem novamente. Gente, convenhamos, se você fosse acordado por um anjo, de verdade, um anjo de Deus, você iria dormir de novo? Eu acho que eu ficaria 3 dias sem dormir, eu não iria dormir de novo. E aí ele levanta, e com a força daquela comida, eu estou sendo aqui literal no texto, ele vai para onde? Para uma caverna. Nada simboliza mais um estado de depressão do que uma caverna. Caverna é escura, caverna é úmida, não é? Caverna é fechada, caverna só tem uma entrada e uma saída. Eu uso a caverna de Elias como uma metáfora da depressão dos cristãos. Inclusive, quando eu usei para eu mesmo. E Deus acolhe Elias. Deus não chega lá e fala, cadê tua coragem? Você é fraco, você reaja, né? Reage, Elias. Deus não fala nada disso. Deus vai atrás dele lá, chama, acolhe, enfim. E um outro, que eu tenho certeza que sofria de depressão, é Jeremias. Por quê? Jeremias chorava o tempo todo. Existe um livro que se chama Lamentações de Jeremias. Se tem uma coisa que deprimido faz bem, é se lamentar. E Jeremias faz isso muito bem. Então, depressão também não é falta de fé. Também não é falta de comunhão com Deus. Depressão é enfermidade. Sim. E é interessante o que o senhor coloca no livro, né? Depressões, eu achei interessante esse termo. Porque eu acho que é importante você que está em casa entender que tem inúmeras causas, né? E nós não estamos aqui de forma alguma invalidando a palavra de Deus no tratamento. Mas nós reconhecemos e entendemos, vou deixar o doutor Máspoli explicar, porque há muitas pessoas que pensam que o fato da gente estar defendendo como uma doença, nós estamos negando a palavra, o poder da palavra de Deus na vida dessa pessoa. O senhor fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, eu penso que para você tratar a depressão é fundamental que esta pessoa tenha uma vida espiritual, né? Tenha comunhão com Deus, ore, tenha suporte pastoral. E suporte pastoral é um pastor que tenha, pastor ou pastora que tenha amor incondicional, compaixão, misericórdia, aquela coisa mesmo de pegar o miserável e colocar perto do peito. Muitas pessoas procuram terapeutas porque não encontram isso muitas vezes nas suas comunidades. Isso é fato, né? Mas não é só isso.
Assim, se você tiver com febre, o pastor vai orar por você, sim. Mas você vai tomar alguma medicação para baixar a febre. Se você tiver com infecção de garganta, com toda certeza o pastor vai orar com você, a pastora, mas você terá que ir no otorrino e tomar algum derivado da amoxicilina. Por que com a depressão tem que ser diferente? Eu acho que esta é a pergunta que você tem que se fazer. Por que um deprimido tem que ser tratado como se ele não tivesse uma doença grave? Sim. No momento que a pessoa aceita que tem uma doença grave, isto é metade do tratamento. É metade. Eu tive uma depressão grave e eu assisti um aluno meu, diácono, formado em teologia, que ia ser meu pastor auxiliar. Eu assisti esse rapaz ser assassinado no assalto na minha frente. Ele morreu em 8 minutos segurando as minhas mãos. Ele levou 8 tiros. Só deu tempo da gente conversar, orar e ele morrer, e ele partir. Eu que comuniquei a família, que fiz ofício fúnebre, que levei o corpo para o hospital. Depois eu deprimi. E a minha oração foi assim: Deus, se tu queria me atingir em algum momento da vida, tu me atingiu de verdade. Eu fiquei como se tivesse perdido a minha alma. Mas como eu sou um profissional de saúde, eu procurei um psiquiatra para me medicar. Procurei um psicólogo, na verdade uma psicóloga para fazer terapia, e procurei um pastor para me aconselhar. Né? Em 6 meses eu saí daquela situação. Se eu não tivesse procurado recurso, eu poderia estar deprimido até hoje. Com toda certeza. Obrigada por compartilhar isso. Eu estou emocionada, gente. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E eu acho que isso traz esperança para você que está em casa, para que você possa, se você estiver vivendo qualquer situação assim, procure ajuda. O Dr. Márcio acabou de relatar que em 6 meses ele conseguiu vencer a depressão. E foi aí uma multitarefa, né? Psicoterapia, o medicamento e principalmente caminhar com alguém que pudesse sustentá-lo ali, fortalecê-lo na fé. É bonito Atos quando fala uns aos outros, né? E esse uns aos outros, essa compaixão que você falou, né? Da gente entrar na dor do outro sem julgar. Bom, agora, Dr. Márcio, tem uma telespectadora que é muito sua fã. E ela mandou aqui pra gente uma pergunta, é a jornalista Yara Vasconcelos. Vamos assistir a pergunta dela. Olá, sou Yara Vasconcelos, tradutora, revisora e amo livros. E eu gostaria de fazer uma colocação e uma pergunta. Ouve-se falar muito nos meios evangélicos de uma postura triunfalista em que nada de negativo chega até o verdadeiro cristão. Só que não. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde as tempestades da vida chegam e produzem sérios questionamentos, inclusive dúvidas sobre a própria salvação. E é nesse contexto que eu pergunto: é possível o cristão verdadeiro, convertido e consagrado ter crises de depressão? Bem profunda a pergunta que ela faz e o contexto que ela coloca. Muito obrigado, Yara. É uma bela contribuição. Sim, eu já participei de programas de televisão, né, de grandes denominações, e a pergunta era: pode o cristão sofrer? E eu fiquei muito impressionado, porque entram 2 jovens pastores sacudindo um Rolex, né? E eles sentam e falam: o cristão, isso aqui em São Paulo, tem poucos anos, 4 ou 5 anos, antes da pandemia, o cristão só sofre se quiser. Né? E aí eu contei a história de Jó, sem dizer que era Jó. Olha, mas eu conheço um homem que passou por isso. Quando eu terminei, um dos pastores falou: ele é membro da sua igreja? Eu falei: não, eu que sou membro da igreja dele. Trata-se de Jó. Jó sofreu, né? Eu não sei de onde a igreja tirou essa ideia de que nós não sofremos porque somos cristãos. Eu caminho na direção contrária. Eu acho que o fato de sermos cristãos
faz com que nós soframos mais do que quem não é. Por quê? Porque uma das coisas que Deus aciona em nós é lá o eixo HPA, já que você gosta de neurociência, Deus aciona a amígdala lá do cérebro e nós nos tornamos sensíveis. Nós somos sensíveis à dor, à morte, ao sofrimento. Nós somos sensíveis à perda. Nós somos sensíveis à própria existência. Não tem base bíblica para dizer que um cristão não sofre. O que nós temos é o cristão sofre e recebe consolo, conforto, graça para suportar o sofrimento. Como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos lá. Eu conheço uma mulher cristã totalmente dedicada a Deus, à família, que levanta o dia e ora, e ora, e ora, e ora, e lê a Bíblia todos os dias. Há 7 anos ela pegou um câncer generalizado. Ela teve infecção hospitalar, choque de septicemia, 3 embolias pulmonares e uma embolia cardíaca. E neste momento ela está passando por 3 médicos no HC, neste momento, para diagnosticar porque ela não está conseguindo respirar direito. Ela foi totalmente curada do câncer. Mas a quimioterapia danificou aspectos do pulmão dela. Ela continua orando, continua lendo a Bíblia. Quem é que dá o verdadeiro testemunho de Cristo? É o que nega o sofrimento ou ao que continua amando a Deus e servindo a Deus e ao próximo, meio em meio ao sofrimento? Certamente esse. Certamente esse. Difícil continuar, gente. Estou embargada aqui, mas vamos lá. Muito obrigada. E a gente tem agora uma segunda pergunta também de uma telespectadora. Ela mandou pelo Instagram. A gente vai mandando as suas perguntas, que o que a gente não conseguir responder aqui, Dr. Maspoli vai ficar no finalzinho e a gente vai gravar para vocês. Ela pergunta o seguinte: como uma esposa pode ajudar o marido que é ansioso Sim. e que se cobra muito na área espiritual? Como essa esposa pode ajudá-lo? Olha, às vezes, aí eu vou brincar aqui, né? Vou até olhar para a câmera. Gostei da pergunta, porque muitas mulheres são verdadeiros presbíteros na vida dos maridos, né? E o presbítero está lá para cobrar mesmo, né? Mas a mulher não é um presbítero na vida do marido, então a mulher sabe que fez essa pergunta. Em geral, todos os cristãos se cobram muito. Muito, muito, muito. Tem até base teológica para tratar disso. Calvino diz que a conversão equivale a uma ferida na consciência. Então a consciência do cristão é ferida mesmo. Então ele se cobra em relação ao pecado, ele se cobra em relação à vida, ele se cobra em relação à perfeição. Perfeição não existe, né? É melhor feito do que perfeito, né? Mas ele se cobra muito em termos espirituais. Eu penso que a contribuição que a mulher pode dar, primeiro, é de não cobrar, né? De não cobrar. Eu penso que dentro do casamento cristão, não cabe essa coisa de um usar a Bíblia para cobrar o outro. Eu nunca usei. Nunca ouvi isso como uma coisa boa. Eu acho que não cobrar. E talvez, assim, conversar e fazer com que ele entenda que essa cobrança é dele, não é de Deus. Deus sabe exatamente como eu sou, quais as minhas possibilidades, quais as minhas limitações, quais as minhas fraquezas, quais meus pecados, inclusive. E Deus me fez do jeito que eu sou, e Ele me aceita do jeito que eu sou. Olha, a pessoa gasta tanta energia na ansiedade e na depressão que não sobra energia para viver nem para servir a Deus. Então, se tiver alguém, né, nesse caso a mulher deve ser um grilo falante que diz: olha, você está fazendo tudo que pode, coloca nas mãos de Deus e deixa que Ele faz o que falta. Muito bom.
Tem uma outra pergunta também que veio pelo Instagram. Existem casos em que a ansiedade, a depressão está relacionado a pecado? Como identificar? Existe, mas eu queria aproveitar a pergunta, eu vou responder no final, Tá. se eu não lembrar, você me Tá. lembra. Eu queria falar das causas da depressão. Tá. Né? Nós temos 2 grandes grupos de depressões, que são várias depressões. Então você tem depressões que têm uma base genética, hereditária, que tendem a ser as mais graves, como, por exemplo, o transtorno bipolar. Então, esse grupo de depressão, ele é muito grave. Por quê? Porque o cérebro já nasce com uma certa propensão. E aí eu preciso explicar o que é depressão. Depressão, já que a gente sabe o que não é, vamos agora aprender o que é. Depressão é a carência de mediadores químicos do cérebro. Nossa sensação de felicidade, de bem-estar, de amor, de paixão, de poder pessoal, de energia, mesmo de energia espiritual, é produzida também pelo Espírito Santo, que aciona os mediadores químicos do nosso cérebro. São vários, né? Estão aí na internet, é ocitocina, cada um tem uma função, não vou ficar repetindo aqui, mas você pode ver mediadores químicos do cérebro lá no Dr. Google. Vai ser muito interessante você ver. Pois bem, na depressão genética, o cérebro nasce incapaz de produzir a quantidade necessária para o sujeito se sentir bem. Mas tem um outro grupo de depressões, que são depressões adquiridas por perdas, danos, traumas, violência física, psicológica, violência doméstica, de certa forma por um estresse permanente. Essas depressões, quanto aos sintomas, são iguais às genéticas, tem o mesmo sintoma. Mas elas são diferentes. Por quê? Porque o prognóstico é bom. São depressões totalmente reversíveis. E a maioria delas, eu acho que 80% das depressões hoje são causadas por fatores externos e não internos. E essas depressões, quando o sujeito busca ajuda e tratamento, elas se revertem totalmente. Foi o tipo de depressão que eu tive. Eu tive uma depressão profunda diante de uma situação muito, muito violenta para mim. Pois bem, são depressões diferentes, né? É bom lembrar disso. Bom, respondendo agora a pergunta aqui da moça, da mulher, se a gente ler o Salmo 32, está respondido lá, né? Ele diz lá, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Se combinarmos o capítulo 32 com o 51, e com outros salmos de lamento de Davi, Davi era deprimido. E em Davi, com certeza, muitos dos seus estados depressivos, agora eu vou fazer a diferença, tá, Tati? Uma coisa é depressão, outra é estado depressivo. Por que eu faço a diferença de uma coisa para outra? Porque o estado depressivo, ele é mais leve, ele é temporário. Às vezes ele abate sobre alguém e desaparece em até 3 meses. Se não desaparecer depois de 3 meses, já é depressão. Mas o pecado causa estados depressivos profundos. Porque o cristão que comete, todos nós cometemos pecados, né? Ele sente uma tristeza profunda e às vezes fica profundamente paralisado. Né? Gente, a gente ouviria o Dr. Maspoli o dia todo, né? Que gostoso aprender um pouco mais desse tema, discorrer um pouco mais sobre isso. E nós gostaríamos de mostrar para o senhor 2 pessoas que têm uma palavrinha, um recadinho para você, ver se você conhece essas 2 pessoas. Olá! Oi, Aqui é o Arthur aqui é o Matheus. e a gente é neto Do melhor. do melhor vô do mundo, o vovô Maspoli. Sim. A gente queria agradecer por todos os momentos que nós vivemos juntos,
Todas as palhaçadas, todas as piadas. Todas as suas grandes histórias, seus ensinamentos, tudo que você me ensinou. A gente tem muitas memórias com você. Sim. Por exemplo, quando a gente foi jogar tarrafa, a gente foi pescar com a tarrafa e aí você fez uns movimentos meio karatê para jogar, foi muito legal. Sim. E é muito legal mesmo. muito bom compartilhar esses momentos com você, vô. Obrigado. Obrigado, te amo. Tchau. Primeiro, Tadinho, né? Esses aí são meus dois Olá, Márcio. tesouros. Me pediram para falar algo a seu Tem mais respeito um. e é muito difícil falar, porque dado o seu enorme conhecimento, você domina tantas áreas de saber que eu não vou me aventurar a entrar por esse caminho. Por outro lado, tenho por você enorme afeição, enorme gratidão por tudo que você me transmitiu e ensinou nesses anos de convivência mais próxima. Sou muito grato, realmente agradecido a você. Mas como me pediram para falar de um fato pitoresco, fica mais fácil. Geralmente os professores, quando vão dar uma aula, fazer uma conferência, levam um instrumento auxiliar de mídia para reforço de memória, seja um pendrive, seja um outro instrumento. E eu quero contar a todos que em todos os anos de convivência com Máspoli, nunca vi Máspoli utilizar nenhum reforço de memória, nem instrumento de mídia, nem anotação. Tudo simplesmente flui. Flui com naturalidade, flui com espontaneidade, flui com didática, flui como fluem as coisas mais lindas em termos de conhecimento. É natural, faz parte de você, Máspoli, faz parte de sua cabeça genial, privilegiada. Eu agradeço a Deus por você e te envio um grande abraço. Cuidado, se vocês tirarem um pendrive do Máspoli, ele vai continuar falando e vai continuar fluindo. Esse é Antônio Máspoli. Um abraço. Nossa, bom, eu queria primeiro dizer que eu preciso contar uma história do Pécio, o que me aproximou do Pécio? A gente se conhecia de nome, né? Ele é um grande psiquiatra e a gente se conhecia de nome. Ele me encaminhava paciente, eu encaminhava paciente para ele. Aí, diante daquela depressão terrível que eu tive em 2004, eu marquei uma consulta com ele. Aí cheguei e falei, Pécio, eu estou profundamente deprimido, eu estava mesmo, eu não queria sair da cama, eu não dormia. São sintomas da depressão, insônia, tá? Eu não dormia, trocava o dia pela noite, dormia de dia. Eu vou usar a minha depressão e o Pécio para falar qual é esse nome. O deprimido, ele troca o dia pela noite. Então, eu não estava dormindo de noite, dormia de dia, não tinha força, deprimido não tem força, não tinha energia, deprimido não tem energia, não tinha fé, deprimido não tem fé, não tinha otimismo, deprimido não tem otimismo, deprimido se sente, não tem amor próprio, não tinha amor próprio. Eu ficava prostrado. A minha mulher dizia que tinha medo que eu morresse de depressão. E passou o primeiro mês, eu fui procurar o Pécio e marquei consulta com ele, ele me recebeu. Era esse jeito dele, assim, mas que prazer, finalmente nós nos conhecemos. Não, o prazer é meu. Sentei e falei, Pécio, estou profundamente deprimido. Como eu sou da área de saúde, eu já sabia tudo, falei tudo para ele ali. E ele olhou para mim e falou, eu só trato você de uma depressão, da depressão com uma condição. Falei, qual é a condição? Ele falou que você me oriente no mestrado sobre depressão. Aí eu olhei para ele e falei, você está de sacanagem comigo, rapaz, isso não é brincadeira, não. Eu nem sei se eu vou conseguir superar isso. Aí ele olhou e falou, um ano você supera isso. E ali nós construímos uma grande amizade, uma grande parceria. A gente já pesquisou junto, já publicou junto, já discutiu o caso juntos, né? Que eu coisa aprendi maravilhosa. com a própria depressão e foi quando eu escrevi Eclipse da Alma. O título do livro, Eclipse da Alma, é porque é uma descrição do meu estado. Que ele falou, resuma, isso na consulta, resuma o seu estado em uma palavra. Eu falei, eu estou com uma eclipse da alma. Que gostoso. Para nós foi uma alegria conhecer um pouquinho mais, né? Ver seus netos falando, um amigo querido. Muito obrigada mesmo por nos permitir participar um pouco, né? Conhecer um pouco mais da sua vida íntima. Bom, gente, o programa está finalizando, nós já estamos chegando ao final, agora faltam 10 minutos para as 11 e
Se você ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar, vocês não vão ficar sem resposta, a gente vai responder vocês. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui de uma telespectadora para a gente caminhar para o finalzinho. Ela pergunta o seguinte aqui: doutor, poderia falar sobre como pais em depressão não tratada pode afetar a educação dos filhos pequenos? Nossa, não é só educação, não. Eu tenho um livro, e eu não estou fazendo merchandising, eu vou fazer referência para a pessoa ler se quiser. Trauma transgeracional. Um pai deprimido, uma mãe deprimida que não trata, ele transmite a depressão pelo sentimento. A criança aprende a depressão. É um tipo de depressão que a gente chama de desamparo aprendido. O pai desamparado, a mãe desamparada, gera na criança um sentimento de desamparo. Então, se afeta a própria mente da criança, que dirá a educação. Quando um pai, uma mãe, toma coragem de procurar ajuda para sair da depressão, ele ou ela também está salvando a mente dos seus filhos. Está interrompendo ali. É um ato de amor, né? É um ato de amor. Gente, eu quero agradecer a vocês pela audiência. Quero agradecer ao Dr. Antônio Maspoli por estar aqui conosco. E quero já fazer um convite para o senhor voltar, para a gente continuar esse assunto. Será um prazer voltar, porque a gente nem falou dos tipos de depressão. Exatamente. Nós vamos gravar novamente, viu, gente? Falando dos tipos, respondendo essas perguntas. Mas eu quero agradecer a você, agradecer principalmente ao Senhor por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui, falando de coisas concernente à nossa alma, concernente à nossa vida cristã. Compartilhe esse programa, divida com pessoas que podem ou conhecem alguém que está sofrendo com depressão. Isso também é uma grande ajuda. Eu acho que uma das coisas que ficou claro para nós, que nós vamos esclarecer nos próximos programas, é que a depressão, ela não tem uma causa só, é fisiológica também. Nós precisamos entender isso, nos equipar para poder ajudar outras pessoas. Bom, gente, o Tati Elas fica por aqui. Agora faltam 5 minutos para as 11. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Deus abençoe. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com